A graça e a paz de Cristo Jesus. Pastor Edmário mais uma vez com vocês, depois de mais um tempo de intervalo, né? Mas continuo aqui. E com mais um vídeo da série, um convite para a leitura das Institutas de João Calvino. Dessa vez vou estar abordando o livro 2, capítulo 15. Então, desde já, agradeço já a sua visita aqui no canal e, querendo assim, você dá o seu like e compartilhe esse vídeo. Inscreva-se no canal Pregador Fiel de Cristo. Estamos agora nos aproximando do final dessas abordagens, né, de cada capítulo do livro 2. Então agora esse capítulo 15 tem o seguinte título: Para saber que Cristo foi enviado pelo Pai e o que ele nos trouxe, devemos especialmente considerá-lo em seus três ofícios, de profeta, rei e de sacerdote. Ok? Vamos prosseguir aqui, né? O capítulo está dividido assim, segundo Cipriano de Valera. Os três ofícios de Cristo é a primeira parte, a segunda, que contém o nome de Cristo, a terceira, a realeza de Jesus Cristo, parte A sobre a igreja, parte B sobre os fiéis. E 4, o reino espiritual de Cristo, essa é a quarta parte. A quinta é, Cristo concede os dons do Espírito Santo. E sexto, o sacerdócio, né, de Jesus Cristo. Vamos aqui à primeira parte. Sempre quando faço essa questão de primeira parte, eu sempre destaco uma frase, mas eu vou colocar essa introdução aqui primeiro. Este capítulo mostra uma das distinções criativas da cristologia da Reforma, que é o ensino dos três ofícios de Cristo, coisa que a teologia anterior medieval não ensinou de maneira explícita. Vou até dar uma corrigida aqui, né? Vou aproveitar e fazer uma edição aqui, tá? Vou editar aqui na hora mesmo, tá bom? Pronto. Então aqui, e aí temos esse distintivo desse ensino, né? Que é justamente a doutrina dos três ofícios. Agora vamos ver a frase de João Calvino. Portanto, para que a fé encontre em Jesus Cristo firme matéria de salvação e descanse confiada nele, devemos ter no presente o princípio de que o ofício de cargo que lhe designou o Pai ao enviá-lo ao mundo consta de três partes, pois que ha sido enviado como profeta, rei e sacerdote. Esses três ofícios estão relacionados à obra de salvação de Cristo, e nessa obra de salvação vai se verificar esse ofício de Cristo como profeta dos profetas, e isso ele vai desenvolver a partir de uma teologia bíblica, tá? De rei, né? E de sacerdote. De rei como quê? Como cabeça da igreja e dos fiéis, e de sacerdote como aquele que mereceu todos, né? Mereceu todos os bens relativos à salvação através de sua obra, tá? Então, vamos prosseguir aqui. A parte 2. O que contém o nome de Cristo? Ou seja, o nome de Cristo é que vai garantir justamente a ideia dos três ofícios. Quando ele fala assim, ó, devemos, pois, advertir que o nome de Cristo se estende a estes três ofícios. O mediador prometido recebeu o nome de Messias, que significa ungido, e assim admito que foi chamado assim especialmente por razão de seu reino. Sem dúvida, também a unção profética e sacerdotal conserva o seu valor e não se devem menosprezar. Ou seja, por que os três ofícios? Porque justamente com o nome de Cristo, que significa ungido, vai abranger os três ofícios que haviam no Antigo Testamento, em que, para se assumi-los, era necessário um ritual de unção. O de rei era necessário um ritual de unção, o de profeta era necessário um ritual de unção e de sacerdote também. Nós podemos ver isso ao longo de todas as Escrituras. Principalmente no Antigo Testamento, vai confirmar que Cristo é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Terceiro,
A realeza de Jesus Cristo. A. Sobre a igreja e B. Sobre os fiéis. Sobre a igreja. Portanto que sempre ouvimos que Jesus Cristo tem o poder eterno, entendamos que este poder é a fortaleza e a defesa com que se mantém a perpetuidade da igreja, para que tanto a agitação como a sacode, entre os movimentos e tempestades tão graves e espantosos que lhe ameaçam, não obstante permaneça santa e salva. Os fiéis. Também quanto ao uso particular de cada um dos fiéis, esta mesma eternidade deve levar-nos à esperança da imortalidade que nos está prometida. Então, quer dizer, a realeza de Cristo é a garantia da permanência da igreja e a garantia da imortalidade de cada fiel nele. Quarto, o reino espiritual de Cristo. Mas Cristo, querendo prevenir aos que eram demasiado inclinados a coisas terrenas, lhes manda que entrem dentro de suas consciências, porque o reino de Deus não é senão justiça, paz e alegria no Espírito Santo, conforme Romanos 14:17. Quer dizer, o reino de Cristo, acima de tudo, é um reino que preza por questões espirituais e não meramente preso a coisas terrenais ou coisas passageiras. Quinto elemento. Cristo concede os dons do Espírito Santo. Quer dizer, assim como Cristo foi revestido da unção do Espírito Santo no seu batismo, isso não foi meramente para ser colocado para ele, mas isso foi dado, como vai dizer Calvino nesse capítulo, vai ser dado para que cada fiel venha se apropriar desses dons. E Cristo se tornou um mediador para que esses dons do Espírito Santo pudessem chegar até eles. Por isso vem essa frase. Com tudo isso, é suficientemente provado que o reino de Cristo não consiste em deleites e pompas terrenas, senão no Espírito, e que para ser participante dele devemos renunciar ao mundo. Ou seja, na prática renunciamos ao mundo, e Cristo nos concede os dons do Espírito Santo ao estarmos ligados a ele, já que ele é o ungido, foi aquele que foi revestido pelo Espírito. E sexto, o sacerdócio de Jesus Cristo. Em vista de tudo isso, quão detestável é o erro daqueles que, não satisfeitos com o sacerdócio do Filho de Deus, atrevem a arrogar-se a oferecê-lo. Deixa eu acertar aqui. Né? Vou entrar aqui, mais uma vez vou fazer uma correção. Né? Oferecê-lo como vítima. O que os papistas fazem diariamente, alegando que na sua missa sacrificam Cristo. Quer dizer, aqui Calvino enfatiza de uma maneira muito forte a ideia do sacrifício de Cristo como único, perfeito e perpétuo. E da mesma forma também o próprio sacerdócio dele sendo sacerdócio final e definitivo. Por isso que o ministro do Evangelho não é chamado de sacerdote. O ministro do Evangelho é chamado de quê? De ensinador. Ele é chamado de quê? De enviado de Cristo, mas não sacerdote, já que todos os crentes, todos fiéis em Cristo Jesus, são chamados de sacerdócio real. E Cristo é o sumo sacerdote. E aí logo a crítica que ele faz bem forte, né? Bem forte, a refutação bem forte que ele faz do sacrifício executado na Eucaristia durante a missa. Ou seja, o momento eucarístico é um momento acima de tudo de ação de graças e não um momento de repetição do sacrifício de Cristo. Assim eu termino aqui este vídeo, né? Espero que essa pequena explicação motive você a ler as institutas propriamente dita e a estudá-la, tá bom? Desde já agradeço a vocês a presença, a participação, que assim Deus vos abençoe poderosa e ricamente, e não esqueça de dar o seu joinha, não esqueçam de se inscrever no canal Pregador Fiel de Cristo. E os contatos são aqueles mesmos que estão na descrição. Se quiser, está lá nosso e-mail e está lá a nossa rede social, tá bom? Muito obrigado. Deus nos abençoe mais uma vez, poderosa e ricamente. Amém.